Então, boa noite, galera. Vou falar aqui nesse monólogo sinotécnico um pouco sobre genética e ambiente. Eu vou ler aqui o que está escrito aqui na minha apostila e tentar explicar um pouco o meu ponto de vista em relação a isso, tá? Mas antes disso, eu queria, assim que terminar essa bagunça, ou então urgentemente, que vocês se filiassem, se possível, FBAA ou a Xerimbabo. Então, a FBA é a Federação dos Adestradores, a Xerimbabo dos Criadores, tá? O nosso mercado, ambos os mercados, né, vem sendo bombardeados totalmente por protetores, veganos, protelocos e pessoas que não conhecem a fundo manejo, não conhecem a fundo comportamento, pelo menos na nossa realidade, entendeu? De repente a gente tem algum conhecimento aí paralelo, uma crença paralela, a gente nunca sabe, mas seria muito importante que a gente tentasse gerar o máximo de união, tá? Então, se puder, procure Xerimbabo ou FBA, tá? Vamos lá, vamos começar. Eu vou falar um pouco de genética e ambiente, tá? Então, para iniciar, eu vou falar um pouco sobre escolha de cão, né? Vou ler aqui sobre escolha de cão, né? Escolha do cão. No treinamento, devemos levar em consideração que o cão é instintivamente um oportunista que busca vantagens na relação. Isso aí eu ouvi o Bart Bellon falar sobre isso, né? Isso aí basicamente é a primeira coisa que a gente tem que ver no treinamento de cão, né? A gente pode tentar associar, pode tentar vislumbrar um bando de coisa na relação, mas no momento que a gente for reforçar um cão, trabalhar um cão de desconhecido, trabalhar um cão com problemas de comportamento, a gente tem que ter a mínima noção disso. Inclusive foi isso que permitiu a evolução dos cães desde o ancestral em comum lá, porque dizem que o cão não descende do lobo, descende do ancestral em comum ao lobo, né? No processo de seleção, eles fizeram parte da nossa evolução e nós fizemos parte da suposta evolução deles também, entendeu? Para se tornar o que hoje é o cão doméstico. A intensa busca por satisfação dos instintos é a nossa principal moeda corrente. Os estímulos que satisfazem... Os estímulos que satisfazem os instintos serão os indutores e reforçadores que utilizaremos no trabalho, tá? Então, praticamente, se você quiser se treinar de uma maneira motivacional, você vai ter que satisfazer os instintos do animal, os instintos primários. Você pode até falar sobre os instintos secundários. Eu posso até falar sobre os instintos secundários agora, mas isso não entra muito em genética. Entra na parte de aprendizado, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que você tem que aproveitar as necessidades instintivas do animal para treinar ele. E você tem que tentar descobrir quais são as necessidades do animal, o que ele tem mais forte, como reforçar isso, tá? Em minha opinião, o grande diferencial no trabalho com cães de função é compreender e manipular quais fatores genéticos e ambientais que motivam ou inibem o cão ao aprendizado. Então, assim como existem fatores genéticos que motivam, podem ter fatores genéticos que inibem também, né? Medo, insegurança, outras coisas também que já estão ali no pacote, tá? Alguns falam que comportamento é tanto por cento de manejo e tanto por cento de genética. Isso não é verdade. Os fatores agem paralelamente e caminham lado a lado. Devemos atuar como ambiente e ensinar o cão a superar os desafios, sempre sendo fiel e atento a seus instintos. Então, o que eu quero dizer com isso? Muita gente fala que é tanto por cento não sei o quê, tanto por cento... Não, as duas coisas trabalham paralelas, tá? Não existe isso. Pode chegar quem quiser falar, não tem nada a ver, entendeu? Tem que aproveitar 100% dos instintos dele com 100% de manejo para ter o sucesso, entendeu? Às vezes você tem um manejo fraco, mas tem um cão muito instintivo, um cão muito bom, pode ser que ele complete a função, entendeu? Mas se tiver um cão muito fraco de instinto, com drives muito baixos, da maneira que a gente chama, você vai ter que saber manejar muito bem aquele animal, maquiar muito bem e preparar ele muito, muito bem para o desafio, tá? A predisposição genética é de tremenda importância para qualquer função ou objetivo. Porém, devemos saber direcionar o ambiente ideal para que o animal possa direcionar suas ferramentas instintivas dentro de um objetivo. Então, o que eu tento dizer com isso é que você sempre, para treinar um cão,
Se é um cão de função, primeira coisa que tem que funcionar, né? E segunda coisa, tem que ter um objetivo. Você não pode ficar variando, não pode ficar inventando coisas, entendeu? Você tem que direcionar bem desde o início, porque tem, por exemplo, cães que são treinados de hipo, que ele tem que ficar totalmente focado ao condutor, aguardando o comando. O cão de resgate já tem que ser totalmente independente, entendeu? Então você tem que aproveitar os instintos, tem que saber aquilo que você quer, aquilo que você procura, para se direcionar ao animal, tá? O sucesso do trabalho depende das ferramentas corretas. Isso aí, de qualquer trabalho, você tem que ter a ferramenta correta para trabalhar. Gambiarra pode até ser, entendeu? Mas se você tendo as ferramentas, tendo os conceitos, tendo o animal apresentando os comportamentos que você quer, fica muito mais fácil. Você não vai introduzir instinto no animal. Ou aquela coisa está presente lá, através da seleção genética, ou você vai passar um perrengue, né? Cão de trabalho, cão para dar trabalho, aí não vale a pena, tá? Aprendizado é uma das principais ferramentas de sobrevivência. As necessidades instintivas do animal nada mais são que os comportamentos selecionados geneticamente que permitiram ao animal se adaptar ao meio. Algumas técnicas permitem o direcionamento e o reforço desses comportamentos desejados ao treinamento. Se entendermos bem o cão, digo dentro da ótica canina, suas necessidades básicas, diminuindo os conflitos internos e aceleramos o processo. Se direcionarmos bem os cães, facilitaremos o aprendizado, comunicação e link, nos tornando profissionais e proprietários mais eficazes em proporcionar maior qualidade e melhor bem-estar no treinamento. Então, existe uma necessidade de tornar o treinamento o mínimo de conflitante possível. Logicamente, a gente tem que gerar alguns conflitos e um cão de trabalho tem que aprender a superar, porque algumas coisas vão ser antagônicas no trabalho, a gente não tem dúvida disso. Então, o animal tem que ter qualidade genética para superar aquilo, reler aquilo que é desejado dele e assim trabalhar, tá? Características genéticas que influem no comportamento e no aprendizado. O padrão comportamental genético é resultante da adaptação de meio ao meio, ou AAE, Ambiente de Adaptação Evolutiva. São características herdáveis que se desenvolvem dentro do padrão consistente. Então, para você falar de um esporte, por exemplo, como o hipo seletivo, você tem que entender a evolução, você tem que entender como é que funciona a evolução. Darwin tem que entender. Cada canil é praticamente uma ilha Galápago. Cada raça é um organismo que foi desenvolvido dentro de um padrão diferente de seleção. Entendeu? Você não vai ter os mesmos comportamentos de pastor alemão num border collie, por exemplo. Entendeu? Ou num poodle. Até vão ter, logicamente, vão ter comportamentos base, mas assim, as pequenas diferenças que motivam o cão a trabalhar em função diferente vão ser selecionadas no ambiente de seleção, tá? Características boas ou ruins são selecionáveis da mesma maneira. Portanto, é sempre sempre bom ter atenção àquilo que procuramos. Então, se você está selecionando uma raça de trabalho, você tem que selecionar esse cão dentro do padrão desejado, dentro do conceito desejado, dentro da função desejada. No momento que você pega um leigo criando, um leigo reproduzindo, mesmo que sejam linhagens, em 3 ou 4 linhas, tem 3 ou 4 sequências reprodutivas, já fuderam com tudo. Entendeu? Então você tem que saber aquilo, você tem que procurar os melhores indivíduos para reproduzir, para tentar perpetuar aquilo. É um gargalo seletivo, não significa que nasceu numa raça, ele vai ter esse comportamento. Entendeu? Existem testes para isso, direcionamentos para isso, e um cão formado a gente vê que ele passou todo um processo, porque muitas vezes o cão apresenta vários comportamentos maravilhosos, mas durante o processo, o estresse gerado, os problemas gerados vão trazer consequências no qual ele não vai realizar a tarefa perfeitamente. Então é por isso importante ter a técnica também, tá? Fatores epigenéticos recentemente estudados têm tremenda importância nisso. Isso é outro fator, né? Eu andei lendo sobre epigenética, eu não me aprofundo muito, porque eu procuro mais as coisas que são interessantes para explicar o contexto, mas dentro do treino, dentro do esporte, isso é completamente previsível. É uma coisa que é um estudozinho que faltava para mostrar a consequência de que toda linhagem tem que ser trabalhada. Tá? Procurem saber o que é epigenética, vocês vão entender por que toda linhagem tem que ser trabalhada, tem que ser exposta, tem que completar a função, tem que realizar a função. Organismos que possuem instintos, que nada mais são que predisposições de origem genética, são bases de comportamento herdadas que permitem a sobrevivência dos seus antecessores. Então, tudo que foi na natureza
que proporcionou a sobrevivência dos antecessores, provavelmente você vai ser passado adiante, entendeu? E o que não é, provavelmente não vai superar o ambiente. Por isso que você sempre tem que selecionar. Por isso que você sempre tem que trabalhar o animal. Essas características padronizadas são mais comuns em ambientes naturais. Então, eu me lembro de um amigo meu que trabalhava com aves, na introdução de aves na natureza, o Samir. Ele está até viajando, está morando no Canadá agora. Ele falou, cara, mas aí os falcões, eu perguntando, apresenta qualidades diferentes? Ele falou, cara, não, na natureza, se for fechar determinado ambiente, determinada área, determinado continente, geralmente aqueles animais apresentam comportamentos muito parecidos. Entendeu? Não existe muita idiosincrasia, entendeu? A coisa é muito certinha. Provavelmente o comportamento de uma árpeda aqui vai ser igual ao da árpeda de outra área e de outra área, entendeu? É muito forte isso. Você pode ver isso em peixe de aquário, no peixe marinho. Se bem que eu já vi garopa que muda o comportamento por causa da caça, né? As mais ariscas, cada vez estão ficando mais ariscas, entendeu? Mais fujonas, por causa da caça submarina, da caça de narguilé. Entendeu? As que optam por se mandar, ao invés de serem calmas e virem vir você, geralmente são as que estão sobrevivendo. A mesma coisa provavelmente aconteceu com o lobo. Ao contrário do caso da seleção em um fraco ambiente seletivo, no qual não podemos garantir o sucesso do indivíduo na reprodução, ou mesmo uma média comportamental significativa dentro de uma linhagem, um fraco gargalo seletivo permite um aumento significativo de comportamentos fora de padrão desejado, abrindo um leque de combinações indesejadas e falta de características instintivas necessárias à função. Então, no momento que você sai de um programa de criação, onde tem um juiz, onde tem treinadores, onde tem figurantes, onde existe uma ideia, existe um conceito a ser seguido, provavelmente você vai degenerar isso ali, vai acabar com aquele processo seletivo em algumas gerações. Tá? Selecionados na natureza ou em função apresentam uma predisposição maior. Animais selecionados na natureza ou em função apresentam uma predisposição maior de indivíduos similares na apresentação de determinados comportamentos. Então, no momento que você começa a selecionar dentro de uma função, você vai começar a ver uma coisa meio parecida com cada cão. Então, você pode ver que Malinois é mesmo assim, Pastor Alemão é meio assim. Não significando que seja uma média muito, muito paralela, mas o ideal é que exista como é que é o termo que eles usam lá em homogeneidade, tá? Observando que em todas as linhagens podem aparecer indivíduos com algumas respostas individuais a estímulos, ou temperamento peculiar. Porém, a perpetuação dessa característica vai depender de serem herdáveis ou não. Às vezes você tem um super cão, mas ele não passa nada daquela característica adiante, às vezes não combina com as fêmeas, às vezes precisa de uma fêmea específica, às vezes o animal passa as qualidades quando é neto de um bom cão, aí no bisneto apresenta a mesma qualidade, às vezes aparece lá na frente. Né? Então, o processo seletivo tem que ser constante, tem que ser muito bem pensado e estudado. Tá? Apesar de pouco provável, a qualidade da progênie desse indivíduo vai depender da capacidade do mesmo passar uma quantidade qualificativa e significativa de descendentes compatíveis com o objetivo. E só assim aumentar a estatística do que é desejado. Mas geralmente isso só ocorre em linhagens selecionadas e certificadas previamente em várias gerações. Isso aí a gente vê. Malha é supercão, Pastor Alemão é supercão. Você já vê uma diferença clara, às vezes, de cães de estrutura para cães de trabalho, de malhos de exposição, ou de malhos que já estão sendo selecionados fora do processo seletivo que é desejado. Você já vai começar a ver coisa esquisita aí, tá? É comum em algumas linhagens ou indivíduos possuírem limiares diferentes em relação aos instintos. Então, quer dizer, você pode ver que às vezes o terrier tem muita caça, tem muita presa, aquela loucura de ficar pendurado, até malha meio parecida, às vezes os pastores não atingem aquilo, são excessos até, entendeu? Às vezes até atrapalham o trabalho. Não, atrapalhar é difícil, né? Mas às vezes meio que pira demais e você perde controle. Devemos também lembrar que animais hierárquicos, como os nossos cães, tendem a apresentar algumas características individuais. Em uma ninhada podemos observar diferenças gritantes entre os indivíduos. O cão é um animal hierárquico, tá?
Então, às vezes, você não vai ter homogeneidade relacionada às condições de hierarquia, de respostas à submissão e ser submetido ou de querer hierarquizar dentro de uma relação, né? A homogeneidade desejada nem sempre é relativa a alguns tipos específicos de comportamento. Então, não vai acontecer na ninhada de nascerem todos os filhotes iguais. Existem ninhadas bem homogêneas, né? Mas geralmente a gente consegue ver uma diferença em cada um. E a gente tem que procurar aqueles cães que são dentro daquilo que a gente quer. Qual raça escolher, né? Isso é outra coisa, né, que a gente vê, né? Poucos percebem que a seleção genética é baseada em um ideal. Determinado objetivo passa a formar um padrão. E esse passa a ser um parâmetro a ser seguido, não significando que todos os animais oriundos desse processo de seleção vão atender às expectativas e características desejadas. Muitos pensam que raça é um rótulo. Isso é usado erroneamente. A má informação pode resultar em preconceito. Quando você fala do sucesso de uma raça, a melhor raça do mundo é pastor alemão, a melhor raça do mundo é pitbull, e começa a dar merda nessas raças, aí você fala, não tem nada a ver com a raça, o negócio é quem maneja, quem cria, né? Aí já fica uma coisa meio ambíguo a informação, né? Um negócio meio esquisito. Isso é péssimo. A má informação pode destruir a reputação de cão de trabalho por uma visão tendenciosa. Logicamente, linhagens selecionadas têm maior incidência de animais e maior facilidade de perpetuar determinadas características. Mas na hora de escolher um cão de função, não devemos nos prender totalmente a isso. Então, quer dizer, você quer um cão de trabalho, você tem que procurar um cão que funcione. Linhagem é bom. É bom você perpetuar, logicamente, o trabalho feito numa linhagem e buscar cães dentro dessa linhagem, tá? Isso aí faz parte do processo. Mas não significando que possa aparecer um bom cão no abrigo, um bom cão não sei aonde. Mas também não significa que esse cão vai passar essas características. Mesmo sendo criador de animais de linhagem selecionada, tenho certeza absoluta que um animal de origem definida pode apresentar mais predisposição a uma função do que um animal oriundo de determinada linhagem mega selecionada. Ah, isso aí é uma surpresa, né? Aí isso aí vira aquela coisa para quebrar o conceito da criação. Não, mas nasce se vira lá, tá bom? Ah, mas tive um cão melhor que ele. Isso aí foi um acontecimento, meu amigo. Entendeu? A gente trabalha dentro do palpável. Desses acontecimentos a gente tem que ter sorte de encontrar. Cabe ao futuro condutor saber exatamente o que quer e para onde quer ir, tá? Algumas coisas que devemos entender e levar em consideração em animais de função é: se a função depende de cães motiváveis e equilibrados, precisamos de um cão saudável mentalmente, com os instintos presentes e grande interesse para a realização de tarefas. Existe uma linguagem não científica que é comumente usada por treinadores e criadores envolvidos em cães de trabalho. Nem todos concordam com isso, porém é importante entender a visão que acompanha os envolvidos nas funções. Tá bom? Aí depois eu continuo com esse assunto. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau.